Fala pessoal, tudo bom? Galera, vídeo de hoje a gente vai estar começando uma série aí onde a gente vai trazer desde os conceitos básicos, tá? Do que é uma movimentação avançada, como que a gente vai realizar isso de uma forma melhor dentro do jogo e também trazer um pouco de conceitos, né? Do que é o hardpoint, o que é o localizar e destruir, como que a gente vai escolher os nossos armamentos, vantagens, pensando aí em desempenhar melhor, não somente na ranqueada, mas para você que tem o interesse em jogar o competitivo do COD Mobile, tá? A gente tem algumas configurações que são um pouco mais específicas e a gente vai abordar isso ao longo aí de uma série de vídeos. A gente não vai falar tudo em um vídeo só, que senão vai ficar algo muito extenso, tá? O foco do vídeo de hoje vai ser a gente conversar um pouquinho a respeito de movimentação e passar para vocês algumas dicas de como que a gente vai executar isso de uma forma mais fluida dentro do jogo, né? De um jeito um pouco mais intuitivo, que você não precise ficar pensando a toda hora. Claro que isso é uma construção, né? Como tudo que a gente aprende, como a gente anda de bicicleta, a gente começa do básico, né? A gente vai começar do conceito mais básico do que é uma movimentação, as principais configurações para isso e inclusive alguns exercícios que a gente pode fazer para ir aprimorando isso e tornar essa movimentação algo intuitivo para você fazer durante o jogo, para que você não tenha que perder, entre aspas, né, um tempo pensando na movimentação e isso se torne já algo que a sua memória motora vai fazer por si só. Isso faz com que você ganhe preciosos segundos, né, durante uma trocação, durante uma jogada, para que você não fique pensando em como se movimentar, mas que isso já seja algo natural para você durante o jogo, para você se concentrar mais na localização do seu adversário, no posicionamento da sua equipe, ou até mesmo na sua mira, para que você tenha isso de uma forma muito mais intuitiva. Beleza? Vamos começar dando uma avaliada aqui nas configurações, tá? Eu não vou passar por todas as configurações, porque não é o nosso intuito, mas eu vou passar principalmente pelos pontos que vão mexer com relação à nossa movimentação, tá? Então, um dos pontos que eu quero falar com vocês é essa corrida rápida após ficar de bruços. O que significa isso? Se você agachar, se você deitar no campo de batalha, se você pressionar o analógico para frente, automaticamente o seu boneco já vai correr. Isso faz com que você ganhe um tempo aí precioso, porque se você estiver deitado com essa opção aqui desligada e você jogar o teu analógico todo para frente, o seu boneco não vai levantar e correr, ele vai simplesmente continuar agachado e vai andar rastejando. Não é muito intuito quando a gente quer ter uma movimentação um pouco mais fluida, tá? Correr automaticamente com controle, esse é uma opção que deixar ligado ou desligado é indiferente quando a gente fala de movimentação. O que muda é que aparece um íconezinho de corrida, quando a gente for ali para a HUD, logo mais eu vou mostrar para vocês, que quando você arrasta o seu direcional para esse botão, o seu personagem fica correndo automaticamente para aquela direção. Tá? Não vejo isso como algo que vá ser determinante para uma movimentação boa. Outro ponto que a gente tem que conversar, tá um pouquinho aqui mais para baixo, é esse dica deslizar. A gente sempre deixa esse dica deslizar ligado. O que isso significa? O botão que a gente faz o agachamento, quando você coloca essa dica ligada, assim que você tem disponível o slide, e a gente vai falar sobre o que é essa disponibilidade de slide daqui a pouco, ele vai mudar esse ícone para uma posição, em vez do boneco estar agachado, o boneco slidando. Então isso fica mais fácil de você entender qual que é o ponto onde você consegue começar a dar o slide. Falaremos disso um pouquinho mais para frente. Minha dica é, deixe isso ligado, você já vai entender o que isso significa, tá? Outro ponto que vale a pena a gente conversar
Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa desta parte. Controle móvel, eu geralmente deixo ele como padrão, tá? Não acho que seguir ou bloqueado faça muito mais sentido, não vejo grande diferença nisso para nossa play, quando a gente fala nessa questão movimentação, tá? Que mais? Sincronizar o CDV da mira usando a luneta é uma opção que a gente usa mais quando você joga em um tablet, em um iPad, né? Para quem joga em celular, não é algo tão comum. Tem alguns pro players da Garena que gostam de jogar com essa opção ativada, mas isso quando a gente falar de precisão e mira, a gente vai aprofundar um pouco mais. Eu particularmente não gosto porque eu tenho um pouco mais de dificuldade de enxergar e eu acho que isso dificulta ainda mais porque os bonecos ficam muito pequenos, aí você tem que mexer muito no CDV de câmera, então eu particularmente não gosto tanto, acho que não faz muito sentido. Para a movimentação, ele influencia um pouco porque quando você sincroniza o CDV da mira ao zoom da luneta, por você ficar um pouco mais afastado da tela, parece que o seu boneco está correndo numa velocidade diferente, mas isso é um pouco mais ilusório, não é uma velocidade real em jogo, tá? Um ponto que a gente precisa conversar tá aqui embaixo, quando você vem esse deslizar ao correr. Ele tem duas opções para você, que uma é a toque em agachamento enquanto corre para você poder deslizar. E aí que vem justamente aquele botãozinho do dica deslizar, né? Quando você deixa ligado, você vai só tocar no agachar enquanto você estiver correndo e o seu player já vai fazer o slide. A outra opção é o segure o agachamento enquanto corre. Qual que é o problema? Quando você coloca o segure, todas as ações que é de você segurar, elas demoram um tempo maior para que o jogo entenda o comando que você está dando. Tudo que você toca, né? Ou seja, você só dá um tapzinho na tela, você faz só um techzinho, já é o suficiente para o jogo entender a ação que você está passando, né? O comando que você está executando. Se você tem que segurar, ele tem que entender que você pressionou e ficou um tempo segurando, por mais rápido que seja esse tempo, mas ele acaba sendo mais lento do que só o tocar, tá? Então, para a gente ter uma movimentação mais fluida, eu recomendo que a gente deixe sempre esse tocar em agachamento enquanto corre, tá? Sempre correr. Aí vem uma grande discussão. Sempre correr, pessoal, eu recomendo para vocês deixarem desligado. Por quê? Quando você deixa ele ligado, o seu boneco vai ter uma tendência muito maior a qualquer tiquezinho que você dá ali no analógico dele, ele já vai querer correr. E isso, tudo bem se você estiver jogando mata-mata, se você estiver jogando casual, se você estiver jogando até mesmo zona de conflito, modo controle, não tem problema, porque a furtividade não é algo que vai ser tão importante nesses modos. Só que se você estiver jogando um localizar e destruir, por exemplo, aí você já tem um certo problema, porque sempre que você corre, você faz mais barulho. Mesmo se você tiver com o silêncio mortal, porque ele não vai silenciar o correr, ele silencia o andar ou o agachar. Se você tiver com o sempre correr ativado, né, o problema é justamente esse. Você vai começar a ter um boneco correndo o tempo inteiro e fazendo com que você não tenha essa furtividade, tá? Então, eu gosto de deixar o sempre correr desligado, porque eu jogo o localizar e destruir, assim como eu jogo os outros modos, e a sensibilidade eu deixo em 80% ou muitas vezes eu jogo em 75%. O que é essa sensibilidade? Significa que, para que o meu boneco comece a correr, eu tenho que ter percorrido com o meu dedo no analógico 75% da distância máxima desse analógico. Se eu deixo isso no máximo, ele vai ficar muito sensível, qualquer toquezinho,
ele já vai começar a correr. Se eu deixo isso no mínimo, eu vou precisar percorrer muito mais distância, tá? No analógico, para que ele comece a correr. Então, recomendo para vocês deixar isso daí entre 75 e 80, é um número meio que padrão. A maioria dos players, quando joga com o sempre correr desligado, joga nessa faixa de porcentagem, e você se adapta a essa circunstância. Caso você sinta que, putz, não tá muito legal, vai experimentando, só que não muda isso de uma vez. Vai mudando igual a gente muda a sensibilidade. Sempre de pouquinho em pouquinho e vai testando. Você tem que encontrar o que vai casar melhor com o seu estilo de jogo. Beleza? Giroscópio não vai influenciar pra gente nesse momento, tá? Ele influencia mais com a questão de mira e precisão. CDV não vai influenciar nesse momento quando a gente fala a respeito das movimentações. Configurações de minimapa também não. Quando a gente vem em sensibilidade, aqui algumas coisas acabam mudando, mas é mais para a questão de precisão em si. Mas quando a gente fala de sensibilidade de câmera, isso acaba influenciando para a gente, porque é o quanto a gente consegue virar como se fosse para onde a gente está olhando, tá? Então, a nossa, entre aspas, mira, ou com a mira aberta, ou com a mira da arma puxada, né? Ou seja, tiro livre, ou tiro que você está ali fazendo a mira, e faz com que a gente tenha uma velocidade dessas mudanças de direção um pouco importante. Então, isso seria a nossa sensibilidade padrão, tá? É a sensibilidade quando você está correndo com a arma na mão sem puxar a sua mira. Quando você fala da sensibilidade ali de ponto vermelho, de escopo tático, sensibilidade de mira, a gente já está falando aí de puxar a mira, de ter armas com essas miras equipadas que vão influenciar durante a play. A sensibilidade do disparo é o quanto a gente tem a respeito dos recuos. E aí a gente vai falar um pouco mais para frente quando a gente falar das questões exclusivamente de mira e de como a gente vai configurar a sense, mas isso é um outro vídeo, tá? Rapidamente, eu só vou mudar uma coisinha aqui na HUD para ficar mais fácil da gente conseguir enxergar durante a nossa demonstração. Então tá tudo aqui no 10, depois a gente volta eles pro padrão. É só para ficar mais fácil da gente conseguir enxergar o que a gente está fazendo. Aqui, caramba. Não vai dar problema não, né, Touch? Por favor. Beleza. Ok. Então, rapidamente, vamos aqui no multijogador. Deixei aqui o treinamento de um jogador. Deixei como stand de tiro. Vou mostrar para vocês, dentro de campo, essa questão de movimentação, tá? A gente aproveita e já conversa a respeito da movimentação com algumas armas em específico. Vamos começar com a Fennec? A Fennec é uma boa arma para a gente mostrar algumas coisas. Então, qual que é a nossa movimentação básica, galera? Muito obrigado, Fennec. Obrigado pela introdução. O que é a nossa movimentação, galera? Deixa eu mudar aqui o analógico pra ficar. Esqueci de mudar. Calma aí. Tá bom, os teammates precisam da gente, deixa eles ali. Então, ó. Opacidade no 100. Aqui, beleza. Vamos lá. Então, ó, tá vendo aqui o meu analógico? Eu deixo ele em posição fixa. Independente de onde eu mexo na tela, o meu analógico tá fixo ali, tá? Então, ó, aqui eu tô andando, tá vendo? Ando devagar, ando mais rápido, mas eu não tô correndo. Quando eu começo a correr, ó, olha esse botão aqui. Quando eu começo a correr, ele muda de figura, tá vendo? Mudou de figura ali, ó, mudou. Ele tá agachado, tá slidando, tá agachado, tá slidando, tá? O que significa isso? Significa que se eu estiver andando com esse botão aqui, sem ele tá com o slide, se eu apertar eu vou agachar, tá?
Agora, se eu tô correndo, tá vendo? Tô correndo, aperto uma vez, eu só dei um tapzinho e soltei. Tapzinho e soltei. Tapzinho e soltei. Se eu slido isso muitas vezes em seguida, o meu slide ele vai ficando mais curto, tá vendo? Porque eu não tive velocidade suficiente para dar o slide. Ah, mas então esse significa que sempre eu tenho que estar correndo para poder apertar e dar um slide mais longo. Não, não significa isso. E aí a gente vai começar a trazer as movimentações avançadas. Então, pessoal, para que serve o slide? O slide ele serve para você se locomover mais rápido de forma agachada, né, deslizando. A gente tem algumas possibilidades para o slide, tá? O principal é para você tentar quebrar a mira do seu adversário. Vamos lá caçar o adversário. Ó o botzão ali. Oi, bot, beleza? Seguinte, vou quebrar a mira do meu adversário. Eu sei que o meu adversário tá ali, tá? Então, para eu quebrar a mira dele, se eu só vier aqui e abaixar, tá vendo que eu não saí tanto do campo de visão dele? Então eu não quebrei tanto a mira dele. Para se quebrar a mira, o ideal é você fazer o que a gente chama de slide lateral. Ou seja, eu sei que o meu inimigo tá ali, eu estou aqui, coberto por este cover aqui, tá? Então esse cover tá me protegendo. Como que é o slide? Eu vou avançar e fazer isso na lateral do meu adversário, tá? Vamos lá de novo. Isso serve para você também avançar em cima de um prédio. Então eu tenho a entrada aqui desse prédio. Eu não sei onde é que tem inimigo ou não. Então eu faço o slide e pego informação, tá vendo? Eu passo pela porta, pego a informação do local, porque eu já vejo se tem inimigo naquele canto ou naquele canto. Isso faz com que eu consiga passar uma call para o meu time muito mais precisa, porque eu tô aqui, vou fazer o avanço e eu já vejo o que está acontecendo. Para fazer esse slide lateral, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que correr a ponto de mudar o bonequinho, e na hora que eu começo o slide, eu já giro a câmera para a lateral que eu quero virar. Então, se eu vou fazer o slide para esta parede aqui, eu vou fazer o slide e girar a câmera para cá. Cuidado só nessa girada para sua mão não vir muito para baixo, que senão você vai fazer o slide e você não vai pegar a mira, tá vendo? Você não conseguiu pegar informação nenhuma. O ideal é você deixar a mira sempre um pouco mais alta. Então você vai fazer o slide e vira um pouquinho mais. Faz o slide, vira um pouquinho mais. Sempre tentar manter a linha meio que reta, tá vendo? Então você vai lá, slide virou. Vem, slide virou. Esse é um exercício bem simples para você começar a entender o slide mais usado, que é o slide lateral, que é quando o cara entra, você fica com raiva, você está marcando uma posição, o cara entra aqui deslizando, o cara já vem aqui invadindo aqui, já entra deslizando, já deleta quem está aqui. Então é um slide um pouquinho mais chato, tá? É um slide um pouco mais quebrado, mas tem muita forma de você counterar isso daí, né? Counterar, ou seja, você neutralizar isso do seu adversário. Como que você neutraliza? Você sabe que o adversário vai marcar um ponto, né? Vamos esperar zerar aqui, a gente já continua. Nice work. Get ready for the next round. Destroy the objective. Como que eu vou counterar? Eu sei que eu estou marcando, então, esta porta aqui. O meu adversário, ele só vai ter uma possibilidade, que é fazer esse slide aqui. Então, quando eu estou marcando, em vez de eu marcar muito em cima, eu marco com a mira um pouquinho mais para baixo. Quanto que é esse pouquinho, Ace? Cara, não é muita coisa. É pouca coisa porque durante o disparo você já corrige isso para baixo se você precisar entrar em combate. Então, você está aqui, você consegue marcar sempre essa posição. Outro slide que também é muito usado, e aí a gente tem duas possibilidades para ele, é o que a gente chama de slide jump. O que é esse slide jump?
é quando eu venho, faço o slide e salto em seguida. Eu venho, faço o slide e salto em seguida. Isso ajuda a quebrar a mira. Por quê? Se você tá ali, então supondo que eu tô aqui marcando essa porta. Se meu adversário vem aqui e só faz o slide, a chance dele morrer é grande. Mas, se ele calcula para fazer o slide e aqui ele pular, ele às vezes consegue quebrar minha mira e me deletar. Então ele vem e pula. Como que é esse slide jump? Então, galera, você vai correr, faz o slide e no finalzinho desse slide você vai apertar o botão de pulo. E aí você tem várias variações que são viáveis para você quebrar. Você pode fazer o slide jump para frente e você ganha um pouco de terreno, ou você pode fazer o slide jump para trás, que é quando você faz o slide e já pula para trás. Você faz o slide e pula para trás. Então você faz o slide e pula. Isso você quebra o que a gente chama de contrapé. Ou seja, vai acabar o tempo? Vamos esperar virar. Olha lá, o bot ganhou da gente, cara. Então, vamos lá mostrar isso lá na frente do boneco. Ó, eu sei que tem um adversário aqui, tá? Então, como que eu consigo quebrar a mira dele? Se eu entrar muito aqui, a chance dele me deletar, se ele for um bom player, é alta. Como que a gente pode quebrar? Pula e deleta. Ou eu posso pegar e fazer o seguinte. Eu sei que o adversário tá ali, a gente começou uma trocação aqui, me escondi, faço isso e pulo. Por quê? Se eu só fizer isso, ele sabe que a tendência é que a minha trajetória faça isso daqui. Eu vá reto na direção do meu slide. Quando eu quebro essa expectativa, ou seja, em vez de eu vir totalmente para essa região, eu já pego e pulo ao contrário, a mira dele, que naturalmente vai tender a ir reto e seguir o meu slide, é quebrada, porque eu vou no ponto oposto aonde ele deveria estar. Então, em vez de eu vir totalmente para cá, eu voltei no sentido do meu slide. Então, eu quebro a mira dele fazendo o que a gente chama de contrapé. Isso faz com que a gente tenha uma certa vantagem. Exige um pouco de treino a mais, porque você vai ter que fazer isso, pular e já puxar a mira para deletar o boneco adversário, tá? Se eu só quiser fazer isso e avançar pulando, eu consigo, não tem problema. Se eu quiser fazer isso e dar o contrapé, também. Você consegue fazer, você só vai precisar treinar, tá? Vamos voltar, porque ainda tem uma mecânica que eu quero mostrar para vocês que eu acho bastante interessante, que é a velocidade de corrida. E isso é importante a gente entender. Quando a gente fala das SMTs, né, ou seja, Fennec, USS, Chicon, GKS, QQ9, são armas que são muito rápidas de você correr. Então, tô correndo, ela tem uma velocidade, tá? Vocês viram que tem uma certa velocidade. Agora, se eu puxo a minha arma secundária, no caso, a gente está aqui com a nossa faca borboleta equipada. Quando eu corro mais rápido. Eu corro mais rápido do que se eu tiver com a minha arma principal. Por isso que a gente vê muito sniper, né, correndo com a lança, com a faquinha, aí eles trocam e fazem o slide. Por quê? Se eu faço o slide com a minha arma secundária, o meu slide é mais longo, ele tende a ser mais longo. Se eu faço com a minha arma primária, ele é um pouco mais curto. Se eu faço com uma arma muito pesada, mais curto ainda, tá? Então, isso influencia durante a jogada. O que é muito importante? Quando eu tenho uma arma mais pesada, então vamos mudar aqui e vamos pegar lá a nossa queridíssima Oden. Tô lá com a minha faca borboleta, quero fazer um slide para essa janela aqui. Então, eu vou fazer o slide e aqui eu marcaria. Se eu pegar a minha Oden para fazer isso, tá vendo? Eu não chego na janela. Então, o que é o ideal? É eu estar equipado com essa faquinha, troco e faço slide.
Essa é uma movimentação já avançada. Por quê? Eu tô com a minha arma secundária, eu tenho que correr, eu tenho que trocar de arma, e no momento do começo, assim que eu aperto o botão de trocar de arma, eu tenho que apertar o botão de slide. Então eu tenho que correr, trocar e slidar. Eu tenho que trocar e slidar. Trocar e slidar. Para conseguir marcar a posição que eu quero. Isso faz com que a gente consiga ter slides maiores com armas mais pesadas e mais difíceis de eu conseguir fazer esse slide. Tá? Isso é muito mais complicado do que parece. E isso exige treino, né? Então, você vai treinar isso durante a play, mas você vem numa salinha de treinamento e treina essas movimentações, ó. Treinei aqui, ó, puxei a Oden. Treinei aqui correr, venho, marco essa porta. Vou marcar ali o metal. Vou avançar e vou marcar o carro ali no fundo. Ó, marquei o carro ali no fundo. Vou avançar, vou trocar e vou marcar o boneco ali, ó, do adversário. Tô marcando. Vou fazer o avanço e vou marcar ele assim que eu aparecer. Tá marcado. Vou fazer o avanço e vou marcar a entrada do trailer. Troquei e marquei a entrada do trailer. Vou fazer o avanço e marcar a saída. Marquei saída e bombe. Então, treinar isso é muito importante para que você tenha uma naturalidade nesse tipo de movimentação, para que ela seja uma movimentação mais simples para você executar. Claro que vai depender muito das armas que você utiliza, vai depender muito das armas secundárias que você utiliza, e aí agora a gente conversa um pouquinho disso lá no armamento. Bom, em armamento, o que é importante a gente entender, pessoal? Vamos lá pegar a Fennec de exemplo? A gente vem aqui no armeiro, olha lá, a mobilidade dela é 97. Significa que ela é uma arma rápida, tanto para puxada de mira, tanto para a gente se locomover com ela, correr com ela em mãos. Quando a gente vem aqui para Oden, vamos pegar os opostos, né? A gente está falando de uma Assault que a mobilidade é 58. Faz com que seja naturalmente uma arma mais lenta. Lenta no quê? Na puxada de mira, no andar e no correr da arma. Isso não tem absolutamente nada a ver com a frequência de tiros, tá? A frequência de tiro é cadência, não confunde. Então, esses dois requisitos é o que vai determinar se a sua arma vai ser uma arma para você correr rápido ou correr mais lentamente. Em compensação, quando a gente fala ali das nossas armas secundárias, a gente está falando aqui do canivete borboleta, por exemplo. É uma arma muito leve, mobilidade 90, faz com que a gente tenha uma movimentação com ela muito boa. A gente pega a lança, mobilidade 90, é meio que padrão. A gente pega aqui a pistola, mobilidade 108, é um negócio absurdo. Então, isso vai influenciar pra gente, tá? Outra coisa que influencia, as vantagens. Então, você pega, por exemplo, peso leve, vantagem de corrida, a velocidade da corrida vai aumentar em 5%. Se você pega, por exemplo, na tocaia, quando você estiver andando ou engatinhando, você vai ficar 12% mais rápido. Então, algumas vantagens vão te ajudar a ser mais rápido no seu caminhar. Outra coisa que é importante, fervoroso, por exemplo. Quando você estiver correndo, você vai poder carregar, lançar granada, você vai poder disparar tiro livre. Faz com que seja mais rápida a sua trocação, né? Até mesmo para você sair de uma situação onde você está sendo alvejado, acabou sua bala. É mais simples de você conseguir jogar, tá? Então, a escolha das vantagens também tem que ser pensando naquilo que você precisa. Se você precisa de mais movimentação, você precisa de mais precisão, você precisa acessar a sua série de pontuação mais fácil, você precisa acessar o seu operador de uma forma mais rápida, tudo isso, essas vantagens, elas giram em torno disso para o seu jogo, tá? Então, basicamente, quando a gente fala de movimentação,
essas são as principais movimentações que a gente tem, que fazem com que a gente consiga desempenhar um papel muito bom no jogo, tá? Então, só recapitulando para vocês, vamos esperar aqui começar. A gente tem a caminhada normal, de preferência, quando a gente caminha, a gente com silêncio mortal não faz barulho. Quando a gente corre, faz. A gente tem o correr, a gente tem o slide para frente, a gente tem o slide lateral para um lado e para o outro. A gente tem o slide de costas, que é quando eu giro 180 a minha câmera durante o slide. A gente tem o slide jump e a gente tem o jump slide. Jump slide é quando eu pulo e slide em seguida. Então eu pulo aqui e slide em seguida. Pulo e slide em seguida. Isso serve para a gente tentar justamente quebrar um pouco a mira se eu tiver um inimigo marcando uma entrada. Então ele está marcando, ele espera que eu vá cair. Às vezes para Alp espera que você vá cair, você vai pular e em seguida você vai slidar. Você vai pular e slidar. E você tem o slide jump para quebrar a mira. Tá? Basicamente são as principais movimentações que a gente vai ter. Você dominando essas mecânicas, você vai conseguir se movimentar como os pro players se movimentam em campeonato. Basicamente é a forma mais rápida de você conseguir desempenhar bem durante o jogo, tá? Sobre drop shot, sobre essa questão de mira, a gente vai conversar isso em um outro vídeo, porque tem muita coisa para falar a respeito disso. O que eu recomendo para vocês, movimentação, galera, você não aprende do nada, é prática, é treino em cima de treino em cima de treino. Durante o jogo, você vai aprender? Vai. Mas você precisa treinar isso. Você não vê um jogador de futebol aprender a jogar o futebol dele, a marcar gol durante o jogo. Você vê esse cara treinando o fundamento. O que eu estou passando para vocês é o fundamento da movimentação. Então, treinem a movimentação. Vem aqui em treinamento, clique em treinamento de mapa de um jogador ou modo de treinamento e treina essas movimentações. Nem que seja para você treinar 5 minutos antes de você começar o seu jogo. Você vai ver, se você treinar 5 minutinhos antes de puxar uma casual, antes de puxar uma ranqueada, a sua movimentação já vai estar aquecida. Você já reavivou a tua memória motora lá no teu cérebro e vai ser muito mais fácil de você executar durante o jogo. E se torna mais gostoso de você jogar, tá? Então, minha dica para vocês é: treinem isso pelo menos 5 minutinhos antes de você puxar uma partida, que vocês vão ver como vai melhorar a movimentação de vocês. Beleza? Sem mais demoras, pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. A gente vai trazer vídeo aí todos os dias. A gente vai trazer vídeo aí com essas temáticas do básico ao avançado. Hoje a gente falou de movimentação, vai vir vídeo sobre os modos de jogo, vai vir vídeo sobre configuração, sobre sensibilidade, sobre treino de mira e precisão. Tem muita coisa legal que vai vir aí pelo canal. Vai vir vídeo sobre estratégias e táticas para você usar com a sua equipe, que também vai ser um vídeo bem bacana. E espero que vocês gostem desse conteúdo, ajuda a gente bastante se vocês gostarem desse conteúdo, se vocês curtirem, se vocês divulgarem isso pro time de vocês, pra galera que joga com vocês, pra gente evoluir junto aí no jogo. E se você puder também comentar aqui embaixo o que você acha, o que você quer ver aqui no canal, também vai ajudar demais e a gente vai tentar trazer aí a necessidade que vocês sentirem durante o jogo, tá? Um lembretezinho rápido, o Line Zero está com as inscrições abertas de recrutamento. Se você quiser jogar com a gente, aprender a jogar conosco, ensinar a gente a jogar, por favor, você vai ser muito bem-vindo. Deixa aqui nos comentários que a gente entra em contato no particular com vocês pra gente jogar junto. Combinado? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Fiquem com Deus.
Um ótimo dia para todos vocês e amanhã tem mais. Aquele abraço, valeu, tchau, tchau!